Bom, então, a gente viu aí, então, só recapitulando, isso aqui que a gente já viu na outra aula, né? Tá? Cosseno, o arco duplo, né? Mas lembra, então, que se eu chamar o x, o 2a de x, aqui onde tem a vai ficar x sobre 2. Então, essa aula também o pessoal chama de arco metade, né? Então, aqui no exercício 1 da FUVEST, deixa eu gravar essa aula para colocar lá para vocês. Ele deu o cosseno de x sobre 2 igual a 3 quartos, quer saber o cosseno de x. Então, ó, lembra, o cosseno de 2a tinha lá 3 formas de ser escrito. Cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado, usando lá o cosseno de a mais b, né? O cossa a, cossa b, troca o sinal sem saber. 2 cosseno ao quadrado menos 1, ou 1 menos 2 seno ao quadrado. Ah, como é que demonstra isso, professor? Pega lá o cosseno de a mais b, que é o cossa a, cossa b, troca o sinal sem saber, você chega nessas fórmulas aqui. Tá? Bom, qual que a gente vai usar? Vou usar, aqui envolve só cosseno, né? Vou usar essa do meio aqui, né? Vou usar essa daqui, ó. Claro que aí, o que eu vou fazer? Você tem que cosseno de 2a. 2 cosseno ao quadrado menos 1. Então, se eu colocar no lugar do 2a ao x, então vai ficar cosseno de x, né? Vou colocar aqui no lugar do 2a ao x. Vai ficar 2 cosseno de x sobre 2, né? Menos 1. X sobre 2 menos 1. Então, você fica aí com cosseno de x duas vezes. O cosseno ao quadrado, quem que é? O cosseno de x é 3 quartos, só que é ao quadrado, né? Então, eu coloquei 3 quartos ao quadrado. Menos 1, daí acaba, né? Só fazer essa continha. Tudo bem? Então, se o cosseno de x sobre 2 vale 3 quartos, ele quer saber o cosseno de x. Então, é como se ele me desse, o cosseno de a vale 3 quartos, quer saber o cosseno de 2a. Esse arco é o dobro desse. Daí é fazer contas, né? Quer dizer, cosseno de x igual 2 vezes. Esse 3 quartos ao quadrado vai dar 9/16 avos. Menos 1. Dá para simplificar aqui o 2 por 2 vai ficar 1. O 16 por 2 vai ficar 8, né? Então, você fica aí com cosseno de x. Ou poderia ter feito lá 18, né? 2 vezes 9, 18 por 16, simplificado vai dar 9 oitavos. Menos 1, que o pessoal já coloca como 8 oitavos, ou se não, tira o mínimo aí, vai ficar 8 por 8 dá 1 vezes 9, 9. E 8 por 1 dá 8 vezes 1, 8. Então, você chega aqui, cosseno de x vale 1 oitavo, né? 9 menos 8 dá 1 oitavo. Não são arcos notáveis, né? Tudo bem. Ok, isso está na alternativa B de bola. Então, é a mesma ideia lá do caderno anterior, né? De arco duplo ou arco metade. Então, anota aí. Gravação. Bom, então aqui, o que a gente fez? Eu tracei aqui a altura, ela é também bissetriz, né? Por isso que foi y sobre 2, y sobre 2 aqui. Quando ele falou que, eu estou recapitulando, tá? Já que eu estou gravando aqui. Seno de x é 3 quartos, ele me deu, seria como se o cateto oposto fosse 3 e a hipotenusa fosse 4. Então, está aqui o x, esse é o cateto oposto, e aqui está a hipotenusa, tá? Só que quando a gente olha o y sobre 2, o 3 é cateto adjacente, né? Então, eu consigo descobrir o cosseno de y sobre 2. 3 quartos. Daí, usei que o cosseno de y é 2 cosseno de y sobre 2 ao quadrado menos 1, substituir, ficou muito parecido com o exercício anterior, tá? Então, anota aí, quando terminar, me avisa. Tudo bem? Esse negócio de ficar pausando a gravação, eu sempre esqueço. Minha esposa fala que eu tô com Alzheimer já. Às vezes eu vou na cozinha buscar alguma coisa e acabo comendo outra coisa e esqueço daquilo que eu fui buscar. Sem falar quando eu preparo o café ali
na Dolce Gusto ali, esqueço o café, quando beber o café já está frio lá, que eu adoro café. Mas acontece. Essa correria de gravação de aula, de junta com a Alice, que fez um aninho. Né? Pronto? Pode passar? Pode, Pro. Obrigado. Aqui no exercício 3 da PUC, a ideia de arco duplo, né? X pertence ao intervalo que vai de 0 até π sobre 2, de 0 até 90 graus, que é o primeiro quadrante, né? O que acontece no primeiro quadrante? A tangente é positiva, né? Porque ele quer saber a tangente de x, né? Então, você pode começar por aí, né? Primeiro, x pertence ao intervalo aí que vai, pode colocar assim para fora, né? Esse parênteses é como se fosse um colchete para fora, né? A bola vazia. Então, o que acontece com a tangente nesse quadrante lá? Relembrando, a tangente lá era positiva no primeiro quadrante. Então, a tangente tangenciava aqui. Então, quando você olhava esses dois quadrantes aqui, era positivo, né? Esses dois aqui era negativo, né? Popô atravessado. Então, era mais aqui, menos. Então, quando você olha o primeiro quadrante, vai dar positivo, né? Tudo bem? Porque ele quer que trabalhe no maior que 0, menor que π sobre 2. Então, o que acontece? A tangente aqui é positiva, tá? Então, dá para descartar a B, dá para descartar a D, né? Ficamos aí com 3 possibilidades. Bom, o que a gente vai fazer? A tangente de A mais B, o que era? Dá para deduzir rapidinho, né? Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e tem gente que beija. Lembra que se em cima for mais, embaixo fica menos. Se eu colocar A aqui e A aqui, vai ficar tangente de A mais A, 2A, 2 tangente de A por 1 menos tangente de A vezes tangente de A. Quer dizer, a gente prova, então, que a tangente de 2x, o que é? É 2 vezes a tangente de x por 1 menos a tangente de x ao quadrado. Né? Colocando aqui x, x, tá? Você fica com 2 tangente de x, que é tangente de x mais tangente de x, tá? Então, essa é a dedução. Isso aqui ele me deu, falou que vale 3/4. Daí você descobre a tangente de x, tá? Vou limpar aqui, vou apagar aqui a dedução da fórmula. Então, vai ficar 3/4 igual 2 tangente de x por 1 menos tangente ao quadrado. Tudo bem? Multiplica em cruz, ó, vai ficar 3 vezes 1 menos a tangente ao quadrado, igual a 4 vezes 2, né? Vai dar 8, né? Tangente de x. Tudo bem? Distributivos, dá 3, menos 3 tangente, igual a 8 tangente. Passo para o mesmo lado, você vai ficar com quem? 0 igual 3 tangente ao quadrado, mais 8 tangente, menos 3, tá? Tudo bem? Bom, isso é uma equação do segundo grau. A gente vai resolver aí por Bhaskara, né? Porque a soma da fração, o produto até dá inteiro, mas a soma da fração, né? Então, a gente vai ter que fazer por Bhaskara. Então, o A nessa equação é o 3, o B nessa equação é o 8, é como se tivesse 3y ao quadrado mais 8y. Vou deixar assim mesmo, tá? Senão vai lá e chama a tangente de x de y, né? E o C vale menos 3. Então, vou começar... Professor, Oi? a tangente de 2x não é 4 sobre 3? Ixi, pior que é, né? Eu inverti aqui na hora de copiar. Vamos ver o que vai mudar isso. Várias coisas, né? Vou apagar aqui. Obrigado, querido. Se não, ia dar, vou a conta, mas não aquela. Então, ó, cuidado. Então, eu marquei aqui 3/4, é 4/3, tá? E aí, vai ficar o quê?
4, e aqui 3 vezes 2 vai dar 6. Obrigado. Então vai ficar 4 menos 4 tangente ao quadrado igual a 6. Passo para o outro lado, vai ficar 0 igual 4 tangente ao quadrado menos mais 6 tangente menos 2, menos 4, né? Dá para dividir por 2 agora, acho que dá por soma e produto, né? Bom, vamos dividir por 2. E aí, então, vai ficar o quê? Dividindo por 2, você vai ficar com a equação 0 igual. Ainda assim, né? 2 tangente ao quadrado mais 3 não vai dar ainda. Tem que fazer por Bhaskara mesmo, menos 2. Então, o delta é b quadrado menos 4ac, o a é 2, tudo bem, galerinha? O b é 3 e o c é menos 2. Então, vai ficar 3 ao quadrado. Deixa eu ver se eu estou gravando. Tô. Menos 4 vezes 2 vezes menos 2. Delta vai dar 9 mais 16, que é 25, que é o número quadrado perfeito, né? Daí, então, a fórmula de Bhaskara, ao invés de x, vai ser tangente de x igual menos b, mais ou menos raiz de delta, por 2 vezes o a. Tangente de x vai ficar menos 3, mais ou menos, tudo bem? A raiz de 25 vai dar 5. Então, vou colocar aqui raiz de 25 por 2 vezes o a, que é 2. Tangente de x igual menos 3, mais ou menos 5, por 4. Daí vai ter duas opções, né? Um tangente de x1 e um tangente de x2. Menos 3 mais 5 vai dar 2. 2 quartos é meio. Serve, né? Meio serve. Tá no quadrante positivo. A outra, menos 3 menos 5 dá menos 8. Por 4 dá menos 2. A de baixo não serve, né? Porque é no primeiro quadrante. Então aqui não, aqui sim. Então ficou tangente igual a meio, tá? Que é a alternativa A. Ok? Então, alternativa A, porque ele falou que x pertence ao intervalo que vai de 0 até π sobre 2. Π sobre 2, que é o 90 graus. Tá bom, galerinha? Então é isso. Lembra que a tangente 2x usa lá o tangente de A mais B. Tem gente aí, tem gente batendo para chegar na fórmula. Tá? Deixa eu pausar aqui. Deixa eu retomar aqui. Bom, então primeiro o que a gente viu aí? A figura abaixo exige um triângulo retângulo ABC, em que o AB, estou chamando de K, igual a M, que eu chamei de K, que é igual a CM, né? Então a gente começou com esse triângulo ABN. Então aqui é K, aqui é K. Esse é um triângulo isósceles, né? Então esse lado aqui que seria a base, os ângulos da base são iguais. 90 falta 2, falta 90 para 180, divide para 2, ficou 45. Daí, se eu pegar o triângulo maior, o ABC, ABC, aqui é K, isso aqui tudo seria o K mais K, seria 2K, e esse ângulo aqui é o θ mais 45. Daí eu vou usar o quê? Em relação ao θ mais 45, isso aqui é o cateto oposto. E esse aqui é o cateto adjacente. Então, vou usar o que aí? A tangente, né? Quer dizer, opa, deixa eu trocar de cor. Tangente de θ mais 45 igual ao que? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Daí, daquela ideia do tangente de A mais B, tem gente que ama, que é tangente de θ, tem gente que beija, vai ser tangente 45, que é 1. Em 1, tem gente que ama e tem gente que beija, né? Troca o sinal, né? Isso é igual ao cateto oposto, que seria o quê? 2K sobre K, que aí dá para você cortar esse K, né? Corta o K, sobrou 2, né? Então, deixa eu separar aqui. Então,
vai ficar tangente de θ mais tangente de 45, que é 1, né? Tabelinha, por 1 menos tangente de θ vezes a tangente de 45, que é 1. Isso é igual a 2. Passo para lá, então vai ficar tangente de θ mais 1, igual a, aqui distribuindo, vai ficar 2 vezes 1, né? Menos 2 vezes a tangente. Passo para o outro lado, tangente de... Tudo bem? Distribuir. Esse 2 multiplica 1 e multiplica o menos tangente. Tangente de θ mais 2 vezes tangente de θ igual a 2, passa-se um para o outro lado, menos 1. 3 tangente de θ igual a 1. Portanto, você conclui aí que a tangente de θ vale aí 1/3. Isso que está na alternativos B de bola. Tudo bem? Isso aqui seria da outra aula, né? Aquela aula lá de tangente de A mais B, né?